Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga, sexóloga e vim aqui compartilhar conteúdos lubrificantes. Bora! Aproveita, se inscreva no canal, aciona o sininho e me segue lá no Instagram, Maria Cecília Terapia. Masturbação feminina. Eu acho que toda menina mulher, quando faz 15 anos, ao invés de ganhar um bolo de noiva, né, e um vestido de noiva, deveria ganhar um vibrador. Pronto, falei. Masturbação feminina é ainda um tabu na nossa sociedade. A gente está começando a falar sobre isso, né? Começamos, principalmente agora, a partir da pandemia, onde a Organização Mundial da Saúde liberou a siririca, literalmente. Nova York, inclusive, fez cartilhas, né, para incentivar a masturbação, para as pessoas não terem contato com as outras, e também porque a masturbação pode aliviar a ansiedade. Boa hora para a gente começar a refletir sobre essas questões, por que a masturbação começa a tomar, né, começa a tomar muito mais do nosso imaginário atualmente. Por que a masturbação começa a ganhar espaço nas nossas vidas, nas rodas de discussões, tentando de alguma forma naturalizar esse ato super prazeroso, que traz autoconhecimento, que traz vitalidade, que deixa a gente até mais bonita. Sim, sim. Ter um orgasmo pode deixar mais bonita. É disso que eu vou falar hoje. Então aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho e pode me seguir lá também no Instagram e deixando perguntinhas lá. Sempre tem caixinha de perguntas. Maria Cecília Terapia. Gente, masturbação é algo, a gente chama, Thomas Laqueur, no seu livro sobre o sexo solitário, vai contar um pouco da trajetória da masturbação e o estigma que essa tem ainda nos dias de hoje. Masturbação feminina, se a gente fizer aí uma retrospectiva, a gente vai lembrar aí da época do Freud. Você sabe quem é o Freud? O Freud, você já deve ter ouvido falar. O Freud, o pai da psicanálise. Ele foi muito importante por vários motivos, por várias descobertas. Mas sobre o prazer feminino, a gente carrega ainda no nosso imaginário uma explicação sobre o nosso prazer que não foi e que deixou marcas aí, sequelas, né? Digamos assim, sequelas em como nós nos relacionamos. O Freud dizia que a mulher, para atingir a maturidade, ela precisa deixar de ter orgasmos clitorianos e ter, né, a partir da maturidade, prazer com os orgasmos vaginais. Não sei se você já ouviu em algum momento nesse canal que o orgasmo vaginal é uma coisa difícil de acontecer. Exatamente por quê? Exatamente porque a vagina é um músculo e não tem tantas terminações nervosas. Bom, isso fez com que muitas de nós perseguissem esse orgasmo vaginal, principalmente a partir do casamento. Então pensa comigo, se você é maduro, você passa a ser madura quando você tiver um orgasmo vaginal, ou seja, com penetração. Isso no século XX implicava em relações monogâmicas, implicava em casamentos muito cedo, né? Então, a gente começa a pensar que o Freud estava dizendo que só a relação heteronormativa é uma relação de prazer. Então, desde lá que se conhece, e há muitos séculos que se conhece sobre o clitóris. No entanto, é recente essa reivindicação do clitóris nos livros de anatomia e nas nossas vidas. Ellen Connell, a urologista que trouxe de volta o clitóris para discussão e para, de fato, as pesquisas científicas, aí começou a reivindicar em 1998 e é de 2009 a primeira ressonância. Bom, partindo disso, você pode entender por que não se falava em masturbação e o porquê a masturbação foi tão estigmatizada durante todos esses séculos, inclusive os séculos recentes. Porque uma mulher que se masturba, teoricamente, não é uma mulher madura.
Parou para pensar as consequências disso? Então, nós não falamos sobre a masturbação numa prática, né, numa educação familiar, numa educação sexual de base, mas muitas ferramentas que a gente usa, principalmente em disfunções sexuais, são a partir da masturbação. Então vamos lá, vamos tentar fazer mais ou menos, tentar entender como que é a masturbação. O que é a masturbação? A masturbação é o toque da própria vulva ou do pênis. Os meninos, eles naturalizam, normatizam a pegar na genital muito mais cedo. Então, é claro, um órgão para fora. O nosso órgão de prazer, que é o clitóris, ele é um órgão que está dentro, né? Fora, só a cabecinha, que é a glande, e dentro, cobrindo aqui o canal vaginal. É onde ele abraça. Vamos tentar entender melhor isso. Olha só. Suponhamos que meu nariz seja o canal vaginal, tá? O clitóris, ele tá aqui, ó. Ele tá abraçando o canal vaginal, tá? Essa pontinha é do lado de fora. Aqui é a crura e os bulbos do clitóris. Então, quando há penetração, o que acontece? Há uma fricção dessa região aqui. Então, geralmente, você está estimulando a parte interna do clitóris. O que acontece na hora da excitação? Muito sangue aqui, vem muito sangue. O cérebro manda, manda essa região inflar de sangue. Então, os bulbos, eles entumecem, sim. E o clitóris, a gente não fala que ele fica erétil, né? Mas ele fica entumecido, ele infla, tá? Ele vai inflar aqui e essa área vai ficar muito sensível. Então, a masturbação, você pode tanto estimular a parte externa, né? Aqui, ó, na pontinha do clitóris, que é a glande, a gente tem uma capinha aqui, tem uma pelinha chamada prepúcio. Muitas mulheres sentem muita sensibilidade aqui na glande. Então, às vezes, o ideal é puxar essa pelinha, né, e estimular aqui no entorno dela. Então, muitas mulheres aí relatam essa hipersensibilidade. Cada mulher vai se masturbar de um jeito, cada mulher tem um corpo diferente, tem um pensamento, uma história que carrega e tem relações que são diferentes. Então, pode ser que ela sinta prazer, por exemplo, sem ser na pontinha do clitóris, na entrada do canal vaginal, que é uma região aqui onde estão os bulbos, né? Onde existe muita inervação também. Então, a gente poderia ficar aqui e eu vou falar para vocês algumas condições que a gente precisa ter para masturbação. Mas antes disso, é só lembrar que cada mulher é única e cada mulher vai sentir prazer de uma forma, eu já falei isso, e que o ideal é que cada mulher se sexpedicione. O que é sexpedicionar? É se investigar sexualmente falando, né? Então, a gente poderia falar sobre o ritmo, a consistência, que é muito importante durante a masturbação. O que é a consistência? É a permanência do movimento, tá? Para quem está começando a se masturbar. É permanecer no movimento, não parar. Se você para, você meio que suspende aquela excitação. E claro, isso pode ser prazeroso? Intencionalmente, pode ser sim. Então vamos falar sobre algumas possibilidades da masturbação feminina. A primeira delas é a concentração. Hoje em dia a gente escuta muita blogueirinha do sexo incentivando a masturbação, e aí toda mulher acha que de repente ela marca 4, 5 horas da tarde, é a hora dela se masturbar. Ela vai lá e, tipo ET, minha casa, brilhou o meu dedo, ou brilhou o meu vibra-amor, coloquei lá na vulva e tá tudo certo. Calma, gente, não é bem assim, tá? Então exige uma concentração.
O que é uma concentração? É uma vontade, é um desejo. Você precisa estar entregue àquele momento, relaxada, seja com a parceria, seja com o brinquedo, seja com você mesma, com o seu dedo. É importante que você tenha a intenção de se tocar. Para isso, mais uma vez, você precisa estar estimulada eroticamente falando. Então é importante que você tenha aí, leia um conto erótico, que você pense em alguém que você quer muito que esteja com você, se excite, busque imagens, busque cheiros, busque sensações que vão te preparar para isso. Então, concentração é muito importante. Não dá para chegar em determinado momento, porque o que acontece? A nossa sexualidade, o nosso prazer, ele trabalha como recompensa. Então, você tem sensações positivas, você vai guardar aquelas sensações positivas e vai querer repetir, principalmente por causa da dopamina, que é um hormônio que faz a gente querer novamente, quando a experiência é gostosa. E aí, se você tiver uma experiência negativa, isso faz com que você o quê? Evite. Então é importante que a gente esteja entregue, que a gente se dedique a esse momento exclusivamente e de fato queira, deseje, tá? Uma outra coisa importante, ter como único objetivo o orgasmo. Isso é péssimo. Quando uma pessoa entra com o único exclusivo objetivo de ter um orgasmo, ela está onde? Ela está em qual tempo ela está? Ela está no tempo futuro. Isso pode gerar uma ansiedade. O orgasmo é só mais uma fase dos ciclos de resposta. Então, é importante que cada momento seja experienciado no presente, ficar presente, inteira nessa relação. Então, eu me masturbo já com o objetivo de, daqui 30 segundos eu preciso ter um orgasmo porque eu já vou fazer isso. Não vai dar, tá? Então, priorize um momento presente, fique presente, entregue. E aí, curtiu esse conteúdo? Então se inscreva no canal, aciona o sininho, me segue lá no Instagram, Maria Cecília Terapia, e promova esse conteúdo, espalhe aí, de que a gente possa pulverizar todo esse conhecimento. Convida as amigas, todo mundo, os amigos, inimigos, e venha fazer parte dessa comunidade. Bora lubrificar a vida!